Então, vamos aqui retomar nosso assunto sobre popularização da ciência e divulgação científica, né? Então, o que a gente viu, né? Eu já falei para vocês que os cientistas não são treinados para fazer divulgação. Isso não é fácil, requer patrocínio. Um jeito, talvez, da ciência chegar nas pessoas fosse por meio de museus de ciência, mas nós temos pouquíssimos museus de ciência no Brasil. Então, a gente deve contar com a ajuda dos cientistas, que pode ser muito valiosa, né? Como eu já coloquei ali atrás, e vou tornar a falar sobre esse assunto. E, por fim, nem todos os cientistas precisam, de fato, se envolver com divulgação científica, mas todos deveriam apoiá-la e apoiar as pessoas que se esforçam para fazer essa divulgação. Eu vou começar falando, por exemplo, dos museus de ciência, né? Existem pouquíssimos museus de ciência no Brasil que poderiam contribuir para o interesse pela ciência, né? Então, eles são caros, a manutenção de museus é caro, é uma coisa cara, requer patrocínio, mas atrai famílias no fim de semana, atrai crianças, instrui pelo lúdico, né? Pelo lado da brincadeira. Então, de fato, a visita a um museu pode ser uma experiência emocional muito positiva, que faz com que aquelas coisas que estão sendo vivenciadas sejam guardadas, pelo menos nas crianças, né? E que elas passem a questionar o que elas estão vendo. Bom, existem vários tipos de museus, né? Existem os museus mais expositivos, onde você vê as coisas. Existem os museus mais interativos, muito bons para as crianças, onde elas vão lá e podem mexer, experimentar. E existem os museus que são mistos, né? Tem a parte expositiva, a parte interativa. E existe outro tipo de museu, como o Museu do Amanhã, né? Lá do Rio de Janeiro, que é um museu absolutamente fantástico, né? E ele tem bases antropológicas como proposta, né? Então, quem tiver a oportunidade, tem lá todo o espaço, tem luzes e tem coisas projetadas, e tem discussão sobre, por exemplo, os diversos modos, os diversos funerais, né, nas diversas culturas e coisas assim. Então, é um museu fantástico que fica lá guardado na cabeça das pessoas. Aqui em Florianópolis, nós temos alguns museus, né, dedicados aí à pintura, a um pouco de arte, mas museus de ciência, de fato, a gente teve o Parque Viva Ciência, que ficou operacional no entorno do planetário da UFSC por alguns anos, mas ele também havia necessidade de apoio, e deixou de ter, e investimento constante, né? Então, ele acabou sendo desativado. Mas então, se a gente não vai lidar com o museu, né? Vamos fazer um plano para fazer a divulgação científica. Então, uma boa história é só o começo. O que é fundamental é planejar. E para isso, eu sugiro um manual que foi produzido pela Comissão Europeia e se chama A Scientist Survival Kit for Communicating Science, né? Então, o kit de sobrevivência do cientista para comunicar ciência. O manual é excelente, eu sugiro que todo mundo que puder dê uma olhada nele, mas é importante lembrar que o que vale na Europa nem sempre vale para o Brasil, né? Muitas coisas são iguais, mas outras nem tanto. Então, alguns dos objetivos, né, que são levados em conta nesse manual por exemplo, esclarecer todas as ferramentas necessárias para um comunicador científico novo, alguém que queira se embrenhar por essa área, e ajudar aqueles que trabalham para comunicar a importância do seu próprio trabalho ou de algum trabalho da sua área do conhecimento, né? E aí tem vários capítulos. Então, o primeiro deles fala sobre como sair da Torre de Marfim, né? E aí analisa essa mudança constante nas relações entre ciência e sociedade que eu citei aqui para vocês, né? E fala de como algumas dificuldades que surgiram aí ao longo da história desestabilizaram essas relações, como o caso, por exemplo, do trabalho que mencionou que a vacina tríplice viral poderia estar correlacionada com o autismo, né? Um artigo errôneo, mas que depois suscitou aquele discurso anti-vax, né? Muito bem. Então, existem aí vários ABCs de comunicar a ciência para o público, né? E esse manual discute, né, os princípios e conceitos básicos, como se dá a transferência da informação por meio de histórias, que é uma coisa que muita gente faz,
como a gente deve fazer para a ciência se tornar interessante para o público, como que a gente vai chamar atenção para um determinado assunto, então falar menos, mais alto, né? Então, é só um modo de me expressar, né? Mas a ideia não é ficar falando, mas focar direto no assunto, exaltar os pontos positivos daquilo que quer ser disseminado, né? E sempre pensar lá no sal da comunicação, que é a emoção. Depois é importante lembrar que a comunicação pública não pode ser improvisada, né? Não é algo que eu vou lá e saio fazendo, né? Ela tem que ser, como eu disse, planejada, procurar quais são os objetivos, qual é o público-alvo, limitar o assunto para não tentar falar de tudo que não é possível, pensar exatamente qual é a mensagem que se quer transmitir e assim por diante, né? E por fim, 3 elementos que devem ser examinados com detalhe são o que é uma boa história, né? Como encontrá-la e como torná-la convincente. Então, a gente às vezes é claro, mas não é interessante. Então, um modo de lidar com isso é, como eu já falei, usar os jornalistas, né? Eles são um bom caminho para atingir os meios de comunicação, porque eles são treinados para fazer isso. Então, eles podem ser potenciais aliados do divulgador científico, ao invés de intermediários, né? Então, ao invés da gente falar ou deles ouvirem e reproduzirem, se existe uma parceria, uma colaboração, o resultado final pode ser muito bom. Bom, depois tem a história da escolha da mídia e do que a gente vai querer fazer, né? Por que estou fazendo isso? Então, tem que ter uma razão. O que é que eu gosto de fazer? De quanto tempo eu disponho para esse trabalho? Que serviço eu vou oferecer ao público? E depois, por fim, qual é o meu orçamento? Será que ele existe? Então, eu vou mostrar aqui algumas possibilidades de fazer divulgação científica. A primeira é por livros, né? Então, eu mostrei aqui vários livros do Marcelo Gleiser. Eu acho que ele é o nosso Carl Sagan, né? Então, talvez um dos brasileiros mais bem-sucedidos na arte de escrever livros para fazer divulgação científica. Então, ele tem realmente livros fantásticos e ele sempre lida com esse assunto que eu falei para vocês lá na nossa aula 1 do módulo 3, né? De onde viemos, como somos, o que é a evolução do universo, como é que são as estrelas, qual é a vida das estrelas e coisas desse tipo. Bom, ainda nessa linha, tem a Ana Maria Ender, que é uma professora aposentada do CBPF, que ela se dedicou a falar para crianças, né? Então, ela tem um livro sobre a história, né, do universo, que se chama Vovó Conta do que são feitas as coisas. Então, além de abordar esse assunto, ela ainda faz isso com uma linguagem especializada para crianças. E tem o famoso Stephen Hawking, né, que tem lá livros, Uma Breve História do Tempo, O Universo numa Casca de Nós, que também aborda esses temas. Eu acho que ele já não é tão didático, mas tem toda aí essa aura ligada à genialidade do Stephen Hawking, que não pode ser desprezada. Por fim, tem muitas plataformas gratuitas, né? YouTube, Facebook, Instagram, blogs da WordPress, Spotify. Então, a gente pode escolher a mídia correta para fazer essa divulgação. Então, o que eu queria falar nesse módulo é isso. E na nossa próxima aula, a gente vai pôr a mão na massa, né? Como fazer a divulgação científica olhando para exemplos bem objetivos. Tá bem? Então, por hoje é isso.